Pessoal, eu comecei colocando essa imagem então de nebula aí, de céu, estrelas. Na verdade nem usei muito, tá? Mas ela vai servir para ditar o tamanho do nosso projeto. Depois então coloquei a imagem dessa rocha aí no mar, tá? Ela vai ser uma parte importante da nossa manipulação. O que eu vou fazer agora então é basicamente selecionar somente a rocha aí, tá? Bom, então eu usei a opção de selecionar assunto. Isso geralmente faz com que o Photoshop selecione o objeto principal da cena, seja ele uma pessoa, um animal, um objeto. Ele tentou então selecionar a rocha para mim, mas não ficou completamente selecionada. E então eu coloquei tudo numa máscara. Agora então vou pegar a ferramenta pincel e vou pintar com a cor branca, né, a parte que faltou ali. Eu vou aumentar o tamanho do pincel então, clicando com o botão direito e aumentando o tamanho do pincel, e vou pintar ali para revelar então o resto da rocha. Agora o que eu vou fazer então é colocar uma imagem de céu ali no fundo. Como eu disse, eu não vou usar esse do céu estrelado. Então essa imagem vai ser mais ou menos de fundo ali. Nós teremos uma segunda imagem com nuvens, como se essa rocha estivesse ali acima das nuvens, coisa assim. Afinal é uma imagem fantasia. Eu vou então agora colocar a imagem das nuvens, né, essa que vai representar mesmo, quer dizer, a segunda imagem das nuvens que vai representar as nuvens que dão a impressão de que estamos muito altos, acima das nuvens, tá? E vou colocar uma opção de brilho e contraste para mudar um pouco o brilho ali, ou deixar um pouco mais claro ou mais escuro. Acho que deixei um pouco mais claro. E também vou colocar uma opção de equilíbrio de cores, tá? Porque eu quero mudar a cor dessas nuvens, o tom da cor dessas nuvens. Deixar um pouco mais azulado. Pode ver que nas duas opções eu segurei o Alt e cliquei entre as camadas, tá? Para que ele aplique esses ajustes somente na camada das nuvens, tá bom? E também coloquei uma máscara, como você acabou de ver, para eu poder então apagar essa parte de cima aí dessa imagem das nuvens, tá? Eu não quero esse sol aí, nem esse fundo. Eu vou usar o fundo da outra imagem de nuvens que eu coloquei. Bom, depois então cliquei de novo na camada de ajuste de cores ali e ajustei um pouco mais as cores das nuvens, tá? Então você pode ajustar do jeito que você quiser. Se você achou ruim essa cor que eu coloquei, coloque outra cor, logicamente. E lembrando que você deve saber aonde mexer, tá? Se você vai mexer com as sombras, com os tons médios, que geralmente é a maioria das cores presentes na foto, ou os realces, que são as partes mais claras daquela imagem ali, tá? Então tem que saber qual tom de cor dar para cada parte. E agora então eu simplesmente peguei ali, fui na camada das rochas e apaguei parte delas ali colocando as nuvens, tá? Mas depois disso eu vou fazer um ajuste, eu vou diminuir um pouco o tamanho do pincel que eu estou usando para fazer isso, para fazer pequenas nuvens ali, né? Pequenos feixes de nuvem tocando a rocha, tá? Para deixar um pouco mais real ali, logicamente. E depois vamos colocar sombras que estão afetando também as nuvens. Vamos decidir aonde colocar a fonte de luz e outras coisas.
Bom, vou colocar então uma camada de ajuste de exposição acima da camada ali das rochas, tá? Segurar o Alt entre as camadas até aparecer esse quadradinho aí, então, para colocar os ajustes somente a rocha. Eu diminuo a exposição ali, ó, para deixar um pouco mais escuro, porque o sol está pegando no lado oposto da rocha. Então, esse lado aí vai ficar escuro. Depois vou pintar sombra também ali nas nuvens e tudo mais, tá? Mas por enquanto é isso. Agora então eu vou apagar um pouco mais ali do que eu estou falando, né? Colocando uma sombra bem de leve ali atrás da rocha, como se essa sombra estivesse pegando nas nuvens ali. Então eu vou experimentando, vou colocando uma opacidade mais fraca, um pouco mais forte, vou testando para ver se isso funciona ou não. Talvez fique uma sombra muito falsa, então pode ser que eu diminua a opacidade depois para melhorar isso, tá? Já fiz uma besteirinha ali na rocha, mas depois eu corrijo e vou fazendo isso. Como eu disse lá atrás, eu vou colocar aqui mais nuvens, tá? Então eu vou na camada das rochas, tá? E vou pegar o pincel bem menor e vou pintando ali aleatoriamente, não aleatoriamente, tá? Algumas faixas de nuvem ali do lado da rocha. Tá? Isso deixa um pouco mais real, tá? Porque a nuvem não vai pegar aquela forma inteira, como se tivesse um buraco ali. Então fica muito mais real assim, porque se fosse nuvem mesmo, né, como nuvens são gases ali, elas não ficam totalmente com opacidade em 100%. Tem partes mais claras, partes mais escuras, então assim ficou um pouco mais real. Bom pessoal, então vou colocar a imagem do barco ali, tá? Pense aí o tamanho que você quer e a posição que você quer que ele fique. E já vou colocar ali já uma camada de ajustes de exposição também, tá? Segurar o Alt entre as camadas para aplicar somente na camada do barco. Eu tirei bastante exposição, deixando bem mais escuro. E eu vou pintar então principalmente as bordas que estão viradas para a direita ali, tá? Onde eu acho que a luz vai pegar. Aumentei um pouco a opacidade para o brilho pegar ali, né, porque vai vir uma luz do fundo ali à direita mais ou menos, ou à esquerda, tá? Então nessa composição, como eu já sei o final, teve ali alguns erros de perspectiva, principalmente de luz ali, tá? Mas ok, né? Se você for fazer o seu aí, pense melhor nisso, porque os olhos vão aceitar mais se você pensar melhor na luz, tá? Então como eu achei que a luz que eu queria colocar viria daquele lado ali, eu fiz isso, fui pintando luz nessas partes, e na parte de trás, a parte da esquerda ali do vídeo que você está vendo, né, do barco, não deve ter muita luz, porque a luz não vai pegar diretamente ali. Mas é importante também a gente saber que nenhum objeto em cena, principalmente como essa daí, vai ficar totalmente escuro, né? Se eles estivessem de verdade nessa posição, nessa altura, as coisas estariam muito mais iluminadas, tá? Então é bem interessante você pensar nisso também, pensar em como a luz pegaria no barco, dentro do barco e fora do barco. Agora então, uma máscara na camada do barco, eu vou pintar então as nuvens embaixo do barco ali, né? Logicamente que ele está voando por cima das nuvens ali, então eu tenho que colocar uma parte mais clara com opacidade menor aí, ó, como em 53, 52%. Aí eu consigo imitar um pouco mais, né? Simular um pouco mais essas nuvens embaixo do barco, tá? Porque são gases, né? Como eu já disse. Então fica bem legal. E depois disso nós vamos pintar a luz, tá? Nesse caso a gente não consegue pegar o formato, até conseguimos pegar o formato certinho do barco e criar uma sombra, mas eu decidi pintar essa luz ali embaixo, quer dizer, pintar a sombra embaixo, porque ficaria mais fácil, mais real, tá? Nós temos a menininha que nós vamos colocar em cima do barco e depois uma baleia também voando ali. Então a gente vai pensar nessa perspectiva e também nessas sombras, tá? Bom, como você pode ver aí, estou pintando a sombra, tá? Com opacidade bem baixa, com um pincel preto bem baixo. Eu já aproveitei para deixar um pouco mais escuro também a sombra da rocha ali, porque aquela sombra inicial eu meio que abandonei.
nesse ponto aí. Por isso que eu falei lá que era um teste. Então, nesse caso eu abandonei. Então, assumindo, né, que a luz estaria no canto, no centro direito, né, a fonte de luz estaria no centro direito. Então, essa parte de trás do barco ficaria escura também, e a parte da rocha também ficaria escura, mas ela teria mesmo uma sombra nessa direção aí. Tá? Isso não é 100% correto, mas beleza, já dá um visual legal. Afinal, uma imagem fantasia, né? Quase tudo que está acontecendo aí é meio que impossível. Então, ok. Bom, agora então eu vou colocar a imagem da menina, tá? Então, depois que eu coloquei a imagem da menina, eu vou também na opção selecionar assunto. Tá? E quando nós temos uma imagem, quer dizer, um objeto principal na cena, nesse caso a menina, o Photoshop faz um bom trabalho selecionando, tá, gente? Então, ele consegue fazer seleção muito legal. Os pés ficaram errados, mas tudo bem. Nesse caso, eu não vou usar os pés. Os pés vão estar tampados ali, porque vão estar no barco. Então, tudo bem. O único ajuste que nós vamos fazer ali um pouquinho depois, nós vamos mudar a cabeça dela de lugar. Tá? Nós temos uma opção no Photoshop muito legal, que é muito parecida com uma ferramenta de boneco, né? É uma Puppet Tool. Como é que é essa ferramenta? Você coloca alguns eixos na imagem, né? Um eixo no braço, um eixo no pescoço, um eixo no pé, na perna, e você consegue mover a perna, o pescoço, os braços. Logicamente que nessa posição que ela está com os braços, as mãos dentro do bolso, fica difícil mover o braço, mas a cabeça dá para mover tranquilamente. Então vamos ver como a gente fez isso. E basicamente eu coloquei uma máscara ali para apagar os pés dela, tá? Então não tem nenhum problema. Eu vou colocar agora uma opção de matiz saturação e eu vou tirar a luminosidade, tá? Embaixo, porque nesse caso fica legal, tem muitas cores ali, então tira a luminosidade, fica mais escuro, melhor do que usar a exposição. Tá? Então, mais uma vez também eu apliquei somente a camada da menina, tá? Se eu não colocar essa opção, se eu não apertar Alt entre as camadas, ele aplica em todas as camadas abaixo, não fica legal. E então eu peguei agora o pincel na cor preta, tá? E estou pintando na parte direita ali, tá? da menina, para revelar mais luminosidade, tá? Porque a luz está vindo da direita, então vai ficar mais real. Todas essas partes do corpo dela que tem um realce, que tem um brilho ali, como no braço ali, como eu estou pintando agora, no cabelo, no rosto, a gente vai incrementando, porque aí dá a impressão realmente que a luz está vindo de lá e ela está sendo afetada pela luz. Então fica bem legal. Daí então vamos colocar agora a nossa baleia. E pense bem aonde você vai colocar a baleia, tá? Por quê? Porque do jeito que está aí ficaria estranho, né? A baleia tá pulando ali, um animal fantástico, pulando em cima de você e a mulher nem olhando, nem dando moral. Então isso seria meio nada a ver, né? Por isso que nós vamos mudar a cabeça dela de posição para que ela olhe para a baleia. Então a direção certa seria essa daí mesmo, né? Para ficar bem mais interessante, bem mais... enfim, a cena fazer um pouco mais de sentido, né? É muita fantasia isso aí, mas tudo bem. Então agora nós vamos em editar distorção de marionete, tá? Então foi no menu editar distorção de marionete. Eu vou colocando então eixos, tá? Com onde eu quero que ela se mova ali. Então se eu quero que a cabeça se mova, eu vou colocar então um eixo ali no ombro dela, tá? Outro eixo ali abaixo da orelha, abaixo da orelha, um pouquinho acima do pescoço ali, e vou tentar mover agora, ó. Pode ver que ele, quando eu movo uma coisa, os outros também se movem, tá? Então se você não colocar o eixo no lugar certo, não fica certinho. E pode ver que o rosto dela some ali, gente, ó. Sumiu. É isso porque eu não configurei os eixos da maneira correta, tá? Então agora eu tenho que vir ali e recuperar parte do rosto dela para que apareça novamente, tá?
O problema é que ela está com o olho fechado, tá? Mas isso aí eu não vou mudar. Poderia muito bem pegar um olhinho ali, mais ou menos na mesma posição, colocar lá para que ela ficasse olhando, né, admirada, mas não. Eu acho que assim tá legal. Se as pessoas derem um zoom, vão ver essa bizarrice, né? Mas ok, tá tudo bem. Eu vou colocar então a camada de exposição em cima da baleia. Segurei o Alt então e cliquei para que ele aplique somente a baleia ali. Nesse caso, em vez de diminuir a exposição, eu aumentei, deixei tudo mais claro ali, tá bom? Aí então eu vou inverter a máscara, tá? Apertando Ctrl I eu inverto a máscara, deixo ela preta. Vou pegar a ferramenta pincel com a cor branca e vou pintar nas costas da baleia ali as partes que a luz vai pegar, tá? Porque tem uma luz forte vindo ali atrás dela. E a gente sabe que o corpo, que a pele da baleia, não sei se a pele é o termo certo para baleia, mas enfim, ela brilha bastante, né? Então eu quis colocar um pouco mais forte esse brilho aí para representar um pouco mais essa luz que está vindo do fundo, tá? Então, ok. No finalzinho lá também eu faço um outro ajuste com um brilho bem maior para ficar bem mais interessante. Aperta a tecla R então para girar a imagem, tá? Apertou o R e girou, você consegue girar a imagem para ficar mais confortável para pintar, tanto com o mouse ou com a caneta. Então eu peguei a ferramenta pincel também, tá? Numa camada ali abaixo da baleia e pintei com a cor preta, com opacidade um pouco menor, ali a sombra dela. Então eu fui testando para ver qual seria melhor, se seria uma coisa mais sutil, seria uma coisa mais forte. E fui tentando, apagando. Aí então eu coloquei uma máscara ali e pintei com a cor oposta na máscara para apagar parte da sombra que eu já havia pintado. É legal fazer isso porque eu consigo tanto diminuir a força da sombra quanto o formato dela, tá? Então eu achei que mais ou menos isso daí, tá? Se você quiser colocar uma coisa bem sutil ou não colocar, fica a seu critério, tá bom? Agora então eu vou dar mais uma ajustada na luminosidade da menina e depois também vou corrigir a borda ali da cabeça dela, que está bem ruim também. Você pode ver ali. Então eu vou lá na camada dela, na máscara, e vou começar a pintar na borda ali, que está bem, um recorte bem ruim.
Mas isso é bem fácil corrigir, tá? Basta pegar a máscara ali da menina e pintar do lado com a opacidade oposta, quer dizer, com a cor oposta e a opacidade um pouco mais forte, tá? E isso vai sair. Bom, então agora vamos colocar a imagem da árvore, tá? Do mesmo jeito também vou colocar uma máscara ali nessa camada da árvore para apagar essa base aí, né? Que tá ali num pote, não sei, alguma coisinha. E depois também vou colocar uma camada de ajustes de exposição para deixar ela escura, para então pintar a luz em cima dela. Eu poderia ter virado, virei. Achei que não tinha virado. Estou narrando esse vídeo aqui depois de ter feito. Beleza. Daí então fica mais fácil para a gente saber onde a luz vai pegar ali e pintar mais luz, tá? Afinal eu vou colocar uma opção de exposição. Vou diminuir a exposição porque faz mais sentido e vou pintar algumas partes de luz nessa árvore, tá? Para que ela também tenha esse efeito de iluminação ali certinho. Bom pessoal, agora eu vou colocar então uma camada de ajustes de pesquisa de cores, tá? E lá em cima eu vou escolher a opção Fall Colors, tá? Que é a que mais combinou ali com esse ambiente que nós criamos. Tá? E o passo final então vai ser acrescentar
um ponto de luz ali atrás da baleia ali, tá? Pintando com a cor branca. Aí o modo da camada ali tá divisão, tá? Então ali em cima eu mudei para divisão no modo de cor da camada e pintei com a cor branca, simplesmente isso, tá? Então fica essa luz bem intensa ali naquele fundo e meio que combina com a direção, tá bom? Bom pessoal, então essa é a opção final, é assim que ficou então a nossa manipulação, tá? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.